Olá, amados e amadas. Aqui quem vos fala é o pastor Marcos. E nesta videoaula vamos estudar a tentação de Jesus. Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11. Vamos estudar o poder de Satanás, a firmeza do Senhor Jesus Cristo e a providência de Deus. Então, amados, você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho em notificações, marque a palavra todas para estar recebendo os nossos conteúdos automaticamente. Vamos iniciar essa aula lendo os versículos 1 e versículo 2. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. O Senhor Jesus Cristo foi tentado na carne. Como Deus, não poderia ser tentado, porque a natureza de Deus não pode se corromper, pois é uma natureza imutável e santa. Vendo Satanás que Jesus, o Filho de Deus, estava habitando na carne, viu a possibilidade de tentá-lo ao pecado, para que ele perdesse a sua autoridade divina, tornando-se pecador, assim como Adão desobedeceu a Deus, e no mundo entrou o pecado e a morte. Satanás sabia da promessa de Deus, e o Senhor Jesus foi enviado como segundo Adão para consertar o erro do primeiro Adão. Adão e Eva foram tentados por Satanás no jardim do Éden. Agora ele vai tentar fazer a mesma coisa. Satanás tenta a Jesus para desviá-lo da vontade de Deus, ou seja, da perfeita obediência do Pai. O que Satanás mais queria é que o Senhor Jesus se submetesse aos seus desejos, para se tornar superior e Senhor, uma vez que o Senhor Jesus lhe obedecesse. Então, Satanás tenta enganar a Jesus, mas ele conhece a perfeita vontade do Pai. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Jesus estava há 40 dias e 40 noites sem comer nada sólido. E depois foi tentado por Satanás. Como segundo Adão, era representante da humanidade. Por isso, disse Satanás, transforma essas pedras em pães. Se Jesus realizasse um milagre, deixaria sua humanidade e se exaltaria como um Deus. Mas a missão de Jesus era enfrentar o seu inimigo como homem. E para enfrentar a Satanás como homem, teria que ser um homem cheio do Espírito Santo. Por isso ele disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A melhor forma de ser cheio do Espírito Santo é manter uma vida de oração, de consagração e se alimentar da palavra de Deus. Por isso o Senhor Jesus disse a Satanás: não só de pão viverá o homem. O homem é um ser espiritual e precisa do alimento divino. Sem a palavra de Deus, o homem é um ser incompleto, desnutrido e totalmente carnal, sem nenhuma comunhão com o Deus eterno.
Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Satanás é um anjo e cheio de poder, e não deve ser subestimado pelo homem, mas o poder de Satanás é limitado segundo a vontade permissiva de Deus. Veja que Jesus é transportado até o lugar mais alto do templo, e Satanás tenta enganar a Jesus através da própria palavra de Deus, dizendo: se lança ao chão, porque está escrito que os anjos vão te guardar e te livrar de todo mal. Mas a Bíblia diz que Deus não pode ser tentado. E o homem que tentar a Deus estará cometendo um grande pecado. Por isso disse Jesus a Satanás: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Novamente Satanás usa seu poder limitado e transporta Jesus a um monte alto e lhe mostra os reinos do mundo e a sua glória. Em Lucas capítulo 4, versículo 6, podemos ver um detalhe muito importante na segunda parte. Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Satanás disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então, amados, Jesus rejeita a oferta de Satanás. Ele veio para consertar o erro do primeiro Adão. Adão entregou nas mãos de Satanás toda a glória da terra que a ele foi confiado quando estava no Éden. O reino de Jesus não é deste mundo terreno e pecador, é um reino espiritual no coração do homem transformado pelo Espírito Santo. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. A missão do Senhor Jesus Cristo foi destruir as obras de Satanás na sua morte e ressurreição, e estabelecer o reino de Deus para livrar o homem do domínio das trevas. Satanás, o adversário de Deus, já está derrotado e por fim será aprisionado no inferno definitivo, juntamente com seus anjos. Satanás vai fazer de tudo para desviar os servos do Senhor Jesus Cristo e levá-los ao mundo de pecado e trevas. Não devemos subestimar a Satanás, mas viver em oração e pedir a Deus para nos livrar das tentações e fortalecer a nossa fé contra todas as investidas do inimigo de nossas almas. O Senhor Jesus não aceitou adorar a Satanás, porque está escrito: adorarás somente a Deus. Então o diabo cai por terra e por final Deus envia os seus anjos para o servir. E assim não é diferente com os homens. A provisão de Deus, a bênção de Deus só vai aparecer quando o diabo for totalmente rejeitado. Então, amados, essa é mais uma aula do nosso canal. Você que gostou, deixa aí o seu like, deixa um comentário, deixa um amém, deixa um glória a Deus e compartilhe. Eu deixo aqui o meu muito obrigado e até a próxima aula com a bênção do nosso Deus. Shalom, shalom.